Fala galera, hoje eu queria fazer uma review, dessa vez é sobre futebol, né? Review de copinha, seria a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tava pensando em fazer de outros anos atrás, só que eu falei, não, vai ficar muitos, então eu vou pegar de copinhas mesmo que eu já assisti. Eu já assisti algumas copinhas assim que eu não perdi quase nenhum jogo, principalmente as fases finais, né? Principalmente a de 2017, que o Corinthians ganhou. A de 2018 eu meio que peguei no finalzinho, só que as últimas duas eu assisti bem, então eu posso ter um pouquinho de moral para falar, e aí eu queria fazer uma review sobre a copinha de 2019 e no próximo vídeo a copinha de 2020, né? Foi chamada de copinha 50, por que 50? Porque faz 50 anos que existe a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em muito tempo vem com mudanças, né? Como você pode ver, tem 128 participantes, mas nessa teve menos participantes em alguns anos, tem ganhadores com não tanta expressão, teve o América de São Paulo, teve o Santo André, teve o Roma Barueri, que acabaram ganhando em alguns outros anos, né? Eu acho que o último time de expressão que ganhou foi... E olha que eu vou botar aspas, né? Que foi o Figueirense em 2007, se eu não me engano. E aspa porque o Figueirense é um time grande, mas eu acho que não é tão grande quanto alguns outros aí que competem, né? Mas enfim, tem 128 participantes, essa copinha 50 de 2019, né? É feita em São Paulo, por isso é Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele fica 24 dias em período, entre dia 2 de janeiro a dia 25 de janeiro. Nessa copinha teve 738 gols em 255 partidas. A média de gol foi entre 2,85 gols por partida. O vencedor foi o São Paulo, com 4 títulos, vice-campeão Vasco da Gama. O artilheiro foi o Gabriel Novaes, atacante do São Paulo, com 10 gols. E 12 gols marcados do melhor ataque da fase inicial foi do São Paulo e Grêmio. E a melhor defesa foi da fase inicial, foi o Vossen, Sporting, Trindade, Audax e União Mogi. A maior goleada foi 8-0 no Corinthians no Visão Celeste. Eu assisti esse jogo. E a premiação, que é a única, né, para melhor jogador, foi pro Antony de São Paulo. O Antony, que até que foi um jogador que fez e tá fazendo sucesso aí. Enfim, vamos lá para as equipes participantes e falar do que aconteceu. Aqui tem muitos times, então, por exemplo, no Acre teve só um time, né? Não vou falar de todos aqui, mas é só dar uma olhada. Teve muitos times, mas principalmente aonde tem mais, claro, é em São Paulo, né? Como você pode ver aqui em São Paulo tem muito time. Times até meio desconhecidos, mas tem muitos times. Então aqui fala também, né, onde funcionou a primeira fase, segunda fase, semifinal, final, enfim. Enfim, a primeira fase teve o grupo A, passou o Andradina, Ponte Preta, Ceará e Serrilândia, ficaram, né? O Ceará, que é uma equipe grande, eles acabaram não passando, e o Andradina, que não é uma equipe tão conhecida, acabou ficando em primeiro. O grupo 2, São José, Rio Preto, Chapecoense, Penapolense, né? A Chape não passou. Grupo 3, Cruzeiro, Marília, Linense e Babaçu, né? O Cruzeiro já é esperado, né? Um time maior, acabou passando. Grupo 4, o Vossen, Sport, passaram. Vitória da Conquista e Porto de Calvense, não passou. Grupo 5, Mirassol e Legião passou. Atlético Goianiense e Oswaldo Cruz não passaram. Grupo 6, Atlético Paranaense e Comercial passaram. E CSP e Tupã não passaram. Grupo 7, Ferroviária e São Paulo passaram. Serra e Holanda passaram. Eu, como torço pro São Paulo, acabei assistindo esses jogos, né? O São Paulo, tanto a Ferroviária ganharam fácil da Holanda e da Serra. A Holanda era um clube até fraquinho. Quando chegou, que era o jogo mais forte entre as duas equipes, São Paulo e Ferroviária, acabou que foi um 0-0 ou 1-1, não me lembro direito exatamente, só que aí acabou que por um gol a mais, por 2 gols menos sofrido, né, a Ferroviária ficou em primeiro, mas enfim. Grupo 8 ficou o Rio Claro, Velo Clube e o Náutico e o Marília não passaram. Grupo 9, Cuiabá e Botafogo passaram. O Francana e o Horizonte não. Grupo 10,
Atlântico e América Mineiro passaram, São Carlos, perdão, e o Criciúma, que é um time até conhecido, né, lá de Floripa, 0 ponto, perdeu todos. Grupo 11, Internacional e Votoporense passaram, Batatais e Trem não passaram. Em 2017, Batatais foi para a final, né? No outro, 2 anos depois, acabou que não passou nem da primeira fase. No grupo 12, Guarani e Taquaritinga passaram, o Bahia, né? E o Boa Vista não. O Bahia não passou por saldo de gols, mas não fez um campeonato tão bom, senão teria feito mais pontos. Grupo 13, Palmeiras e Gavaz passaram, 15 de Piracicaba e Capivariano não. Grupo 14, Deportivo Ferroviária passou, Vitória também, Novo Horizontino e União Barbarense não. Grupo 15, Trindade e Flamengo passaram, o Flamengo acabou perdendo do Trindade, né? Mas nada importou, acabaram passando. River Plate de Piauí e Jaguariúna não passou. Grupo 16, o Figueirense e o Botafogo São Paulo passaram, Itapirense e o CRB não passou. Grupo 17, o Corinthians e o Ituano passaram, Sinopse e Capital também. Mesma coisa daquele grupo de São Paulo, pouca dificuldade. O Corinthians e o Ituano passaram, chegou ali na hora de se decidir, acabaram no empate. Grupo 18, Red Bull Brasil e Porto de Pernambuco passaram, Vila Nova e Paulista não. Grupo 19, Primavera e Fortaleza passaram, Sertãozinho e Queimadense não. Grupo 20, Visão Celeste e Deportivo Brasil passaram, o Remo, né, uma equipe grande, e o Uberlândia não. Grupo 21, o Grêmio e o Oeste passaram, Largato e o San Raimundos de Paraíba não passaram. Grupo 22, é um grupo até interessante, se você for ver os nomes. CSA passou, o ex-São Bernardo passou e o São Bernardo não passou e o ABC também não passou. Esse ABC não é daqui de São Paulo, é o ABC de Natal. E são 2 São Bernardos, é uma longa história. Resumindo, o ex-São Bernardo é a equipe mais antiga, mas quem tem mais tradição, por exemplo, em séries A, na minha visão, é o São Bernardo que não passou. Mas enfim, foi um clássico, né, de São Bernardo. Uns falam que é o São Bernardo falso, outros não. Enfim, é uma história aí que aconteceu e bem legal, né? Grupo 23 passou o Audax e o Fluminense. O Paranaíba e o 7 Dourados não passou. Grupo 24, Londrinas e Taboão passou. O Sport Confiança não. Grupo 25, São Caetano, União Mogi passou. O Santos e o Sergipe não. O Santos foi uma equipe muito grande que acabou não passando. O Santos vem de um tempo pra cá se decepcionando. É uma equipe que sempre ia bem na copinha, sempre revelando bons jogadores, né? É só você ver aí que, tipo, o último grande craque da copinha, assim, tipo, quando eu digo craque mesmo, né? Tipo, Vinícius Júnior, que é uma promessa ainda, Renier, enfim, o Neymar que veio do Santos, decepcionou nessa copinha, não foram bem, acabou que o São Caetano e o União Mogi passaram e deixaram o Santos. Grupo 26, o Coritiba e o Flamengo de Guarulhos, que é o Flamengo aqui de São Paulo, passaram, o Guarulhos não passou e o Madureira também não. O 27, Taubaté e Tubarão passou. Taubaté e Carajás não passaram. Grupo 28, Mantinqueira e Juventus passou. Real, Ariquemes e o Bragantino, que na época não era Red Bull Bragantino, era só o Bragantino, não passou. Grupo 29, o Atlético Mineiro passou e o Água Santa também. O Aquidauanense e o Jacobina não passaram, nem sei que time é esse. Grupo 30, Avaí e Juventus da Moca passaram. Inter de Limeira e América de Natal não. Grupo 31, Goiás e Nacional passou. São Bento e Santa Cruz, né? O Santinha com 0 ponto também decepcionou muito. Grupo 32, a Portuguesa e o Volta Redonda passaram. O Paraná e o Santander acabaram não passando. E aqui foi os últimos. Enfim, aqui tem a segunda fase, que acabou acarretando, né? Tem a segunda fase, tem a terceira fase, oitava, quarta, semifinal e final. Enfim, na primeira, que eu falaria primeira fase, aí é a segunda fase, né? O Rio Preto ganhou do Andralina,
A Ponte Preta acabou vencendo, não, o São José acabou vencendo a Ponte Preta nos pênaltis. O Cruzeiro venceu também nos pênaltis. Sport, eu lembro desse jogo. O Cruzeiro jogou mais. Se perdesse ia ser até meio feio. O Marília venceu o Vossen. O Vossen que até que, tipo, apesar de não ter sofrido nenhum gol, fez um campeonato legal, acabou que chegou na próxima fase e perdeu. O Mirassol meteu 5-0 no Comercial, sem dó. Atlético Paranaense 2-1 no Legião. Ferroviária ganhou nos pênaltis do Velho Clube. São Paulo 3-0 no Rio Claro, foi um jogo fácil. América Mineiro 2-0 no Cuiabá. Botafogo 2-0 no Atlântico. 0-0 Inter e Taquartinga, o Inter ganhou nos pênaltis. Guarani e Votuporense, Guarani ganhou 2-1, 3-0 Palmeiras na vitória. Foi um jogo também fácil para o Palmeiras. Galvaz 1-0 no Deportivo Ferroviária. Trindade 1-0 no Botafogo. Figueirense 1-0 no Flamengo. Aí foi uma grande, tipo, nossa, o Flamengo, atual campeão, acabou que perdeu, né? Até foi uma surpresa para mim. Eu assisti o jogo, o Flamengo parecia um time bem cansado. Acabou que o Fluminense fez o seu gol, aquietou ali e ganhou o jogo. 6-0 Corinthians no Porto. O Corinthians passou o rodo nesse jogo. Red Bull acabou ganhando do Ituano nos pênaltis. Mesma coisa aconteceu com a Primavera em cima do Deportivo Brasil. A Visão Celeste ganhou de 2-1 do Botafogo. Grêmio 3-0 no Ex Santo André. A CSA ganhou nos pênaltis do Oeste. Audax ganhou nos pênaltis do Taboão da Serra. Nos pênaltis também o Fluminense venceu Londrina. São Caetano 2-0 no Flamengo de Guarulhos. Coritiba 3-0 no Mojimirim. Vasco da Gama 4-0, um bom jogo do Vasco. O Vasco teve uma temporada muito boa pra essa molecada, né? Aí já foi mostrando o porquê. 4-0. Mantingueira acabou vencendo o Tubarão nos pênaltis. Atlético Mineiro 2-1 no Juventus da Moca. Água Santa ganhou nos pênaltis do Avaí. Volta Redonda apenas 1-0 no Goiás. E a Portuguesa 2-1 no Nacional de São Paulo. A terceira fase foi 1-0 Rio Preto no São José. 3-0 Cruzeiro no Marília, jogo fácil. A Mirassol ganhou nos pênaltis, surpreendeu o Atlético Paranaense. 2-0 São Paulo no Ferroviária, foi um jogo bem mais fácil do que da primeira rodada. Botafogo 1-0 no América Mineiro. Internacional, que foi uma coisa surpreendente, tomou um pau de 5-0 do Guarani, né? O Palmeiras 3-0 no Galvaz. O Palmeiras pegou muito time fácil, fraquinho nesse campeonato, né? Figueirense 4-1 no Trindade. O Corinthians ganhou dos pênaltis do Red Bull. Visão Celeste também venceu o Primavera. Grêmio 2-0 no CSA. Audax 1-0 no Fluminense. O Coritiba ganhou nos pênaltis de São Caetano. O Vasco meteu 5-1 no Mantingueira. E o Atlético Mineiro fez 1-0 no Água Santa. A mesma coisa ali. No outro jogo, Volta Redonda surpreendeu a Portuguesa e fez 2-1. Aí foi as oitavas de finais. O primeiro jogo foi Rio Preto e Cruzeiro. Cruzeiro 6-0. São Paulo e Mirassol. São Paulo 3-0. Um jogo até mais fácil. Botafogo e Guarani. Guarani fez apenas 1-0. Figueirense e Palmeiras. Figueirense fez 2-1. Figueirense até que estava mostrando um bom futebol. 8-0 Corinthians do Visão Celeste. O Grêmio fez 3-0 no Audax. Vasco da Gama 3-0 no Coritiba. Volta Redonda 2-0 no Atlético Mineiro, surpreendeu. O Volta Redonda surpreendeu muito nessa copinha, né? Aqui nos pênaltis o Vasco acabou ganhando 1-1, 3-2. O Corinthians venceu de 2-1. Nesse momento eu pensei que o Corinthians iria ser campeão pelo futebol que estava mostrando. Guarani 2-1 no Figueirense. E ali eu pensei que São Paulo iria perder do Cruzeiro. E aí o São Paulo acabou vencendo nos pênaltis. Foi um jogo bem emocionante, apesar do 1-1. A vitória nos pênaltis ali o São Paulo se consagrou. Isso foi as quartas. A semifinal foi 5-2 São Paulo no Guarani. Foi até fácil pro São Paulo. Acabou vencendo, indo pra final. E a gente esperava até um Corinthians e São Paulo, né? De novo, já que aconteceu algumas vezes nesse clássico. Acabou que nos pênaltis o Vasco acabou eliminando o Corinthians. A grande final foi 2-2, São Paulo e Vasco. São Paulo abriu 2-0. Depois disso, o Vasco buscou. Foi pros pênaltis. O Vasco bateu muito mal. São Paulo também bateu mal. Só que o Vasco foi pior ainda por 3-1. O São Paulo acabou vencendo. Foi campeão pela quarta vez, né? Como dá pra ver aqui. Os gols foram do Gabriel Novas e do Antony.
Depois, o Lucas Santos e o Thiago Reis fizeram gols. As penalidades, o Ed Carlos chutou, marcou, o Morato chutou e marcou, o Tuta chutou e marcou, o Marcos Júnior errou. O Lucas Santos marcou, o João Pedro errou, Gabriel Noronha errou e o Riquelme também errou. Aqui teve a renda, né? O público foi 37 mil, muita pessoa no Pacaembu. Aqui tá o time que foi pra final. Tem alguns conhecidos aqui, então como que dá pra ver aqui no São Paulo tem o Antony e o Gabriel Novas, que são jogadores até mais conhecidos. Tem o Rodrigo Nestor, o Morato, o Tuta. A mesma coisa aqui do Vasco tem o Thiago Reis, que foi um cara que jogou muita bola, o João Pedro, que não é o João Pedro do Fluminense. E aqui também tinha um tal de Thales Magno, que foi o que mais fez sucesso aí nesse time. E, enfim, tá aí, né? Era isso que eu queria falar. Era isso que eu queria mostrar sobre a Copinha de 2019. Espero que vocês tenham gostado. São Paulo campeão, merecidamente esse título, né? Foi o time mais consistente ali, que brigou pra jogar. Eu acho que de todos os jogos contra a Ferroviária foi um jogo um pouco pior, mas no final acabou se consagrando campeão, 4 vezes campeões, né? E é isso. Se você gostou, deixe seu like. É isso aí, galera. Valeu e tchau.